Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco por intermédio sempre da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação, para nossa breve reflexão, encontra-se hoje no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6. Eu vou ler o versículo 7 e 8 apenas. Vamos lá. Diz assim: ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Glória a Deus. Irmãos, essa última frase aqui, a qual o Senhor trouxe para nós o texto hoje, com referência a tudo que nós estamos vivendo, traz bastante segurança e alegria ao meu coração. Eu quero repetir para vocês: seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam. Isso é Jesus falando. Eu vou repetir mais uma vez, porque eu creio que não só alguém que me ouve, mas eu também preciso ouvir isso. Seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam. O nosso Pai sabe exatamente do que nós precisamos. E o Senhor aqui, depois do ensino, na verdade, eu creio que está até dentro do Sermão da Montanha. A palavra não fala quando ele desce da montanha exatamente, mas eu creio que ainda ele está no Sermão da Montanha. Das bem-aventuranças, ele traz uma série de ensinamentos. Ele está falando sobre a oração. Logo depois ele traz o modelo de oração do Pai Nosso. Mas é impressionante, porque as declarações dele nos ensinam justamente como nós nos relacionarmos com Deus. Ele fala ao orar. Ao orar é justamente que nós vamos orar, porque o homem e a mulher que ora, meus irmãos, eles entendem a vontade de Deus. E eu creio que a grande questão é justamente isso: compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Aquilo que eu tenho falado muito, a questão do propósito, de saber como alcançar. E do homem que ora e da mulher que ora, eles andam com o coração tranquilo, porque eles sabem que mesmo que o Senhor, que eles não estejam, vamos dizer assim, propriamente alinhados corretamente no Senhor, o Senhor é poderoso para endireitar os nossos caminhos. O Senhor é poderoso para aplainar, o Senhor é poderoso para fazer um rio no meio do deserto. E é impressionante como que o Senhor fala que devemos fazer. Irmãos, tudo o que for falado aqui, entenda, nunca coloque de forma religiosa. E propriamente o Senhor traz isso. Tem muitas pessoas que repetem o Pai Nosso como um mantra. Não é assim. Ele começa falando: ao orar, não repitam frases vazias sem parar. Ou seja, quando nós formos orar. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 26, o profeta Elias está ali de frente aos profetas de Baal, os 400 profetas de Baal. E o grande desafio era ali trazer fogo do céu para queimar o altar. E primeiro Elias deu a oportunidade, vamos falar assim, para que os profetas de Baal clamassem ao seu Deus. E a palavra fala que eles clamaram desde de manhã até a tarde, sem parar, repetindo as mesmas frases. Elias até critica e sorri ali, meio que tirando um sarro da cara dos profetas. Irmãos, eu não critico a persistência deles, mas a grande questão é a força que eles colocam, porque não é aquilo que nós fazemos que fará a mão de Deus se mover. Não é a nossa oração que move. A nossa oração, ela tem poder no sentido de quê? De dar um acesso a Deus. É o que fala em Salmo 115, versículo 16, que a terra foi dada aos homens, um acesso a Deus para trabalhar em nossa vida. É como se nós criássemos uma avenida. Mas ela não pressiona a Deus a mudar. Deus não muda. Ele fala em Malaquias capítulo 2, versículo 6, eu sou o Senhor e não mudo. O Senhor não vai mudar porque nós estamos tristes, o Senhor não vai mudar porque nós estamos necessitados. Não é pela necessidade que o Senhor se move. O Senhor se move por propósito. E é importante, sabe, no meio das nossas orações, nós termos isso. Quando fala frases vazias, eu quero ler com vocês exatamente aqui
Efésios, capítulo 5, versículo 18. Fala assim, versículo 17, fala assim, não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, no versículo 18, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. E as palavras vazias, meus irmãos, quando fala, é vazias de propósito. É vazias da nossa, sabe, da questão. Não é que o Senhor não queira cumprir os propósitos. Em Salmo 37, versículo 5, fala, deleite no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. O desejo que tem no teu coração é importante, e ele faz parte de todo o propósito. É necessário nós termos a compreensão. Seja ela uma restauração de casamento, seja ela um filho que está voltando das drogas, seja ela uma pessoa da família que ainda não se converteu ao Senhor, seja uma pessoa amada. A palavra fala em Filipenses capítulo 2, que o Senhor opera em nós tanto querer como realizar, mas segundo os seus propósitos. E no versículo 13 ele fala para nós desenvolvermos a nossa salvação. A missão de Deus sempre é salvar. E nós devemos ter isso no coração quando formos orar. Quando nós formos apresentarmos as nossas palavras. Não sejam palavras impensadas, nós devemos falar com o Senhor como? Orando. Todos os servos de Deus, Neemias, todos aqueles que tiveram algo, eles colocaram no coração e falaram com Deus exatamente sobre o propósito. Bom, você quer falar com Deus, por exemplo, sobre uma restauração de casamento, vamos colocar, lembra a Deus as promessas, lembra a Deus as palavras que Ele falou para você, converse com Ele, peça a Ele o que você, pergunte para Ele o que você pode fazer para colaborar, pergunte para Ele especificamente como você pode colaborar, porque o Senhor Jesus, Ele não quer, sabe, uma noiva infantil, Ele quer uma noiva madura, que saiba esperar para que a vontade dele se cumpra, mas também que apresse, e apresse a vinda dele no sentido de estar madura para receber, porque o Senhor nos ama, Ele não vai entregar nada para nós se nós não podemos receber. E ele fala justamente como fazem os gentios. Aqueles profetas de Baal, eles acreditavam justamente que na força da oração deles, na muita repetição, os deuses iam atender os pedidos dele. E eles oraram sem interrupção de manhã até a tarde. A nossa vida de oração, ela deve ser sem interrupção sim, meus irmãos. Mas lembrando que nada pode atrapalhar a vontade do Senhor, o propósito dele sobre a nossa vida. Nós devemos pensar que a vontade é dele, o propósito dele, que tudo se estabelece nele. Então é nós que devemos nos alinhar por meio da oração. Ele fala assim, eles acham que se repetirem as várias palavras, várias vezes, suas orações serão respondidas. Irmãos, lógico que eu sempre falo isso, nós somos o que nós repetidas vezes nós fazemos. O primeiro milagre que o Senhor Jesus fez, e eu quero trazer essa aplicação aqui justamente nesse momento, fala justamente foi num casamento, e o Senhor se move por propósito. Sempre se moveu por propósito, sempre se moveu com a consciência de nos ensinar aquilo que devemos fazer. Então vai haver repetição de tudo aquilo que nós devemos fazer, e eu sei que é cansaço. Muitas vezes, quando estamos no deserto da vida, nós não vemos o deserto como uma bênção. Quando nós estamos passando lá pelo meio do fogo, pelo meio do cansaço, nós não vemos como uma bênção. Mas quando nós saímos dele, nós entendemos que tudo que nós aprendemos lá foi extremamente primordial para reter aquilo que o Senhor tem para nós. E dentro do deserto, o maior professor é a dor. Nós não queremos voltar para o lugar da dor. A dor ensina lições valiosíssimas, a qual nós podemos justamente colocar diante do Senhor, sabe? Agora, perceba, se a dor está repetindo várias vezes, nós precisamos explicar para o Senhor. Muitas vezes eu não compreendia essa questão da dor. Por quê? No meio da dor, normalmente nós não damos conta de orar, nós silenciamos. E o que o Senhor quer que nós fazemos? Que é justamente ali no meio daquele momento que nós clamamos a Ele. O Senhor Jesus estava ali num casamento, perceba o milagre. A mãe dele intercedeu pelo povo, porque era uma vergonha para os judeus acabar o vinho no meio da festa. O Senhor Jesus fala, não
Olha, o Senhor Jesus fala, não é a minha hora ainda, o que eu tenho contigo, mulher? Perceba, mas mesmo assim, ela falou para os servos, façam tudo o que ele lhes mandar, ou seja, obedeça a ele. E o Senhor Jesus chega ali no capítulo 2 de João, no versículo 7, ele fala assim, disse Jesus aos serviçais, enchem os potes com água, novamente encher. A água fala da palavra, em Efésios capítulo 7, capítulo 5, no versículo, se eu não me engano, 27, fala que nós fomos lavados com a água da palavra. Aqui, ó, versículo 25, fala assim, ó, maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja, entregou a vida por vocês. 26, a fim de torná-la santa, purificando ao lavá-la com a água por meio da palavra. Aqueles eram 6 potes, 6 é o número do homem. Encher a palavra, encher de água, remete justamente que as nossas orações devem ser justamente focadas na palavra, no propósito, naquilo que o Senhor tem falado conosco. A repetição de encher vai acontecer, mas a repetição é sempre falando por meio da palavra. E quando nós percebemos, a nossa oração, ela se torna uma conversa de um pai a qual nós confiamos e sabemos que vai endireitar o nosso caminho, e ela se torna justamente, meus irmãos, sabe, uma conversa íntima, a qual nós, sabe, quando nós prosseguimos nesse caminho de oração, nós conseguimos confiar em Deus e contar tudo aquilo que aflige o nosso coração. Perceba que antes deles encherem, eles tiveram que esvaziar. E como é que se esvazia? Por meio da oração, irmão. As palavras não devem ser vazias, mas nós devemos nos esvaziar para que ele possa encher com a palavra dele, sabendo que ele tem exatamente aquilo que nós precisamos, meus irmãos, sabendo que ele vai nos ensinar exatamente aquilo que nós precisamos para alcançar aquilo que ele mesmo colocou dentro do nosso coração. Olha, eu quero ler com vocês, não é que a bênção não seja importante não, mas ela está dentro do propósito. E ele fala isso justamente em Malaquias capítulo 1, no versículo 2. Ele fala, eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, e estão ali falando de uma oração, de que maneira nos amaste? É no momento da dor que nós duvidamos do amor de Deus. É no momento em que nós passamos pela provação, pelo fogo, nós tendemos a achar que as nossas orações não estão sendo respondidas. É nesse momento que nós pensamos que, sabe, que tudo tem sido em vão. E eu estou pregando aqui para pessoas que não estão conseguindo perseverar em oração. Irmão, persevera, porque ele fala aqui, ó, não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Essa é a resposta do Senhor. Toda a vida eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Agora quem é Jacó? Irmão, Jacó é aquele que perseguiu a bênção, que durou, sabe, que lutou com o anjo lá no Val de Jaboque, em Gênesis 32, pela bênção. Não sairei daqui, tem o louvor, não sairei daqui enquanto não me entregar a bênção. E quem é Esaú? Esaú é o que vendeu a bênção da primogenitura, por quê? Para matar uma fome temporária por um prato de lentilha. Esse Deus rejeita. Mas aquele que está no propósito, aquele que luta pela bênção, aquele Deus aceita. E esse Deus ama. Deus fala claramente em sua palavra como que deve ser a nossa oração. E agora ele nos chama a confiança. No último versículo, justamente, ele fala, não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então, irmãos, durante os momentos de oração, o Senhor vai corrigindo os nossos passos, os nossos caminhos. Ele vai trazendo para nós uma perspectiva diferente daquilo que nós devemos ser. No Salmo 18, versículos 31 e 32, fala assim, pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Senhor? E ele interrompe, o salmista interrompe, logicamente, trazendo a resposta. Ele fala assim, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Logicamente, numa atitude de louvor que ele estava ali. Paulo fala que nós devemos cantar hinos e nos encher justamente da palavra para que para que nós possamos ser cheios do Espírito, para que nós não possamos dizer coisas impensadas. É necessário pensar, raciocinar, sim.
para dizer ao Senhor. Mas aquele salmista, ele carregava consigo, tanto que ele interrompe o louvor dele com uma simples convicção. Ele sabia que toda a força vinha do Senhor, e mesmo que ele estivesse andando no caminho errado, ou seja, não fazendo a vontade dele, ele sabia que o Senhor era poderoso para endireitar. Eu gosto da versão NVI, que fala justamente que o Senhor endireita o meu caminho. Ele troca a palavra aperfeiçoar por endireitar. E o Senhor é poderoso para endireitar o nosso caminho. E eu, Alisson, eu quero colocar aqui uma crença minha. Eu creio que mesmo que nós estejamos fazendo alguma coisa errada, mesmo que, ali durante os passos nós estejamos em um momento em que nós não deveríamos estar, o Senhor, ele é poderoso justamente para poder, aperfeiçoar através de alguma coisa ruim que esteja acontecendo conosco, o nosso caminho. E quem ora, do homem que ora e tem essa convicção no Altíssimo, ele sabe que pode, que o Senhor protege o seu andar. E quando nós temos essa convicção, nós usufruímos de um descanso, de uma paz e de uma tranquilidade para o coração que transcende todas as palavras. Então eu entendo que a vontade de Deus não é somente um plano ou um plano, mas sim uma atitude de adoração e de constância numa vida de oração que nos leva a entender tudo que Ele tem para nós, aplainando assim os nossos caminhos. Ele sabe o que nós precisamos, e é por isso que muitas vezes quando nós pedimos ali força, Ele nos dá exercício para fazer, a qual nós vamos poder exercitar, os músculos da fé. Quando nós pedimos confiança, quando nós pedimos justamente fé, Ele vai colocar para nós exercícios, a qual nós vamos ter que praticar, colocar a nossa fé em ação. Quando nós pedimos para aprender a amar, Ele vai nos colocar pessoas perto de nós, difíceis de ser amadas, para que nós possamos aprender a amar. Quando nós pedimos, Senhor, para colaborar com a obra dele, Ele vai colocar pessoas que precisam de ajuda perto de nós. É assim que o Senhor trabalha, é assim que o Senhor sabe. O deserto, quando ele acaba, meus irmãos, nós vimos que foi uma bênção, todo aprendizado. E eu quero terminar, com Filipenses 4:6. Não andei ansiosos por coisa alguma, antes apresentai a Deus com ações de graça todas as vossas petições. Irmãos, sabendo que a ansiedade, ela vem por meio desse mundo, desse ativismo, capitalismo que imputa para nós sermos acelerados. Então, no momento da oração, silencie-se para ouvir a voz do Criador e a sua vontade. É ali que vai estar a solução. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ficar com essa breve reflexão. A paz do Mestre. Tchau, tchau.